dia para você. Promoção da saúde dentro das organizações gera benefícios tanto para o empregado quanto para o empregador. E a saúde ocupacional vai além da consulta para admissão ou aquele exame periódico ou mesmo na rescisão do contrato de trabalho. Campanhas das empresas, promoção da saúde do trabalhador podem contribuir para melhorar a qualidade de vida e trazer ganhos, imagine, de produtividade para as empresas. Conversamos agora com o médico Carlos Rodrigues de Alencar, que é médico do trabalho, e ele vai falar sobre saúde ocupacional. Ainda nesse mesmo programa, a gente vai continuar a nossa conversa. Nós vamos falar com o Ronaldo Werneck, escritor mineiro de Cataguases, que lança hoje um livro no projeto Terças Poéticas. Agora falando sobre saúde, né? Poesia também é saúde, né, Carlos? Mas agora vamos falar da saúde. Bom dia para você. Bom dia. Quando a gente fala sobre essa questão da saúde ocupacional, a relação que nós temos normalmente, o empregado lembra, eu lembro, doutor, é aquele exame que eu faço para começar, é o exame que eu faço uma vez por ano, um examezinho rápido ali, e infelizmente na hora que eu estou saindo da empresa eu faço também. É muito mais do que isso? É sim, é muito mais do que isso. Essa é uma parte importante também da saúde ocupacional, mas por um motivo um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas. Geralmente o médico do trabalho, quando ele vai fazer esse tipo de exame, ele está mais procurando prevenção precoce de doença e entender estatisticamente, globalmente, como que está a saúde daquela população do que um cardiologista, um médico que está fazendo uma avaliação individual. Depois desses exames que são feitos, o trabalho continua ali nos bastidores, onde o médico vai tentar fazer um diagnóstico mais epidemiológico, um diagnóstico realmente tentando entender aquela empresa e como está a saúde daqueles funcionários no todo. Então, mesmo que um funcionário não tenha exatamente uma doença, algumas vezes uma queixa pequena, um sobrepeso, uma dor nas costas que está iniciando, é uma indicação ali para o médico do trabalho de onde ele pode atuar, de onde ele pode agir para melhorar esse clima organizacional e a saúde dessas pessoas. Então, no caso, o médico do trabalho dentro do ambiente profissional, ele está sempre visando esse coletivo. Em geral, a busca, ele parte sempre para sintomas individuais que representem algo coletivo. Sim, é uma medicina muito mais voltada para uma medicina de grupo do que individual. Existem muitas intervenções individuais, né? A pessoa que precisa de uma ajuda, geralmente um funcionário que está num tratamento mais complicado, que vai precisar de um apoio ali da empresa, de um serviço social, o médico também intervém no caso individual. Mas o foco é muito um foco de saúde coletiva. O médico do trabalho, ele tenta construir estratégias, a gente vê algumas empresas com iniciativas nesse sentido, né? De tentar, de preferência, trazer prevenção, né? No caso da depressão, na medicina ocupacional, é muito importante para o médico ficar atento em pequenas separações de grupos. Muitas vezes o trabalho ele é um fator que protege da doença psiquiátrica, não é? Ele dá sentido para a nossa vida, ele traz produtividade, mas se o ambiente de trabalho não está saudável, isso pode aparecer também como um malefício. Então, se o médico do trabalho percebe que num determinado setor, numa determinada atividade, tem um número muito grande de pessoas que está um pouco mais desanimada, desestimulada, sem muita vontade de ali despertar e ir para o trabalho, ele pode tentar atuar preventivamente, conversando mesmo com a gerência, conversando com os centros de decisão da empresa para que isso mude antes que as pessoas comecem a se adoecer, antes que as pessoas comecem a sofrer por causa aí do trabalho. Interessante isso. Então, há intervenções que o médico, de certa forma, claro, ele não vai propor mudanças de gestão, sim, mas que ele vai explicar e deixar claro para as pessoas que tomam as decisões, proprietários de empresas, gerências, diretorias, enfim, que há um problema grave que vai acabar trazendo transtorno para ele, né? Uma situação de risco, né? Se você identifica uma situação de risco, você tem que trazer ela à atenção de quem pode ajudar a resolver. E essas doenças, elas não são contagiosas do ponto de vista físico, né? Mas elas são contagiosas do ponto de vista do ambiente, né? Um ambiente, por exemplo, como obesidade. Interessante esse tratamento como grupo, porque o grupo também pode favorecer o contrário, porque você já percebeu aqueles amigos, vamos sair para almoçar? Vamos. Aí todo mundo quer ir lá naquele restaurante mais gordinho possível. Aí sempre tem alguém tem ali uma guloseima, gente, tô com uma fome, opa, tem um biscoito recheado aqui e tal. Quando você envolve tanto para mal, que as pessoas acabam se contagiando nisso aí, dos maus hábitos, mas os bons também, né? Sim, porque as pessoas falam de cultura organizacional. Muitas vezes você mudando coisas pequenas, por exemplo, o que é servido numa reunião?
Ao invés de você servir o salgadinho, o pão de queijo, você servir uma fruta, um suco, ou nos eventos que vão comemorar, de repente, aí algum resultado da empresa, que vão fazer aquele momento de confraternização, né, entre os colegas de trabalho, você fazer uma escolha por comidas um pouco mais leves, mudar um pouco o cardápio do restaurante. Medidas, às vezes, pequenas transformam um pouco essa cultura, né, e conseguem também trazer resultados interessantes. E ganhos de produtividade, né, que a gente até falou na abertura do programa. Uma empresa mais saudável produz melhor, sem dúvida. Sim, e não é só isso, né? Uma das coisas que ajuda muito na produtividade não é apenas a saúde do funcionário, mas o funcionário sentir que ele é parte de uma empresa que está cuidando dele. Sim. Tem um ganho motivacional escondido nisso aí. Sim. Hoje em dia, como as pessoas trocam de empresas mais rapidamente, geralmente as carreiras não são mais tão longas, algumas vezes as pessoas têm dificuldade em envolver os funcionários na equipe. E, de repente, um funcionário que ele sente que ele está recebendo esse cuidado, que ele está recebendo essa atenção, ele se envolve mais com a organização e isso, muitas vezes, reflete em produtividade, em responsabilidade. Como que isso é interessante, né? O fato de trazer para a pessoa esse cuidado, né? Esse olhar sobre ela, esse foco, pode resolver climas internos mais pesados. De repente, não há nem nada tão pujante, assim, um problema tão claro. Mas o fato de estar ali essa prevenção, né, a empresa preocupada, pode trazer ganhos de motivação, né? O ambiente pode mudar sem, de certa forma, nenhuma mudança muito significativa. Sim, são medidas que aos poucos, né, vai ali de grão em grão, você vai alcançando resultados maiores. Por isso que o foco é tão no grupo. De repente, a ação individual não foi uma ação que chamou tanta atenção, mas ela repetida com todos os funcionários de uma maneira sistemática é que vai gerar o resultado final. Carlos, me ocorreu uma outra situação agora aqui, uma situação assim, mais pesada, vamos dizer assim. A presença do trabalho da medicina ocupacional em loco dentro da empresa também evita problema na frente com justiça. Por exemplo, muitas vezes a pessoa adoece no trabalho, acontece, situações assim, foge às regras, quero acreditar que foge à regra, ninguém deixa ninguém doente porque quer. Mas o fato de não ter ali um profissional para estar olhando o próprio ambiente, essa percepção, isso é também uma coisa que há de se considerar, não é? Sim, a tecnologia muda muito rapidamente. Então, principalmente no ambiente industrial, muitas vezes um setor de trabalho que hoje é salubre, é tranquilo, com a mudança de uma máquina, com a instalação de um equipamento novo, de repente gera-se uma situação de risco. E quanto mais tempo essas situações ficam sem um diagnóstico, sem que elas sejam percebidas, pior pode ser a repercussão para o funcionário. O interessante de você manter essas avaliações que são periódicas, que são frequentes, antes que a pessoa se adoeça para que precise procurar um médico, é tentar entender essas mudanças antes que elas gerem danos importantes ali para o funcionário. Se você consegue, de repente, cortar o mal pela raiz, uma doença que poderia depois se tornar uma hérnia de disco, uma doença de coluna mais forte, você trata enquanto é só aquela dorzinha nas costas que te incomoda 2, 3 dias e passa com um paracetamol. Né? Então, é importante mesmo fazer esse controle de danos, porque o mundo muda muito rápido, a tecnologia muda muito rápido. É difícil acompanhar isso sem uma vigilância. E fica mais barato, né? Para a empresa, porque depois que há a lesão, há o dano, isso aí se torna uma ação judicial, pode se tornar, e aí vai ficando... E muito mais barato para o funcionário, porque a saúde, no final das contas, vale muito mais do que essas indenizações. Sem dúvida, A indenização, vamos dizer assim, é bem coadjuvante perto da perda de uma função, né, da mobilidade da pessoa, da vida da pessoa. Agora, a gente consegue hoje, assim, tem dados que mostram quais são os principais problemas no ambiente de trabalho hoje? Eu citei 2, não sei se eles estão entre os mais. Isso vai variar muito com o ramo econômico, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no jornalismo, que é o caso de vocês, a doença psíquica ela é muito prevalente, porque vocês correm muito com prazo, vocês têm essa questão de produzir muitas pautas, de produzir muito conteúdo.
Os funcionários que trabalham na área de saúde estão mais ou menos no mesmo ramo, com um estresse muito grande, uma pressão muito importante. Outros ramos vão ter outros tipos de problemas. Se você pensar numa indústria metalúrgica, numa indústria pesada, as pessoas trabalham em grandes temperaturas, com metais que estão evaporando ali para o ar. Então, cada indústria vai ter sua peculiaridade. Não é muito fácil você fazer um diagnóstico global. Assim, o que é o mais importante no mundo hoje é difícil, porque cada local vai ter ali seus desafios, vai ter ali seus problemas. Então, a gente precisa estar sempre antenado nessas questões. Agora, para as pessoas, a gente consegue dar alguma dica? Aí, na verdade, a gente sempre faz esses programas aqui, pensa, fala assim, olha, seria tão bom se o Carlos fosse o médico lá da minha empresa não tem um médico, aí vocês estão falando de uma realidade que nós não vivemos isso no meu trabalho. Agora, a gente consegue trazer alguma dica assim, prática pro funcionário? Coisas que você repete nas empresas que você trabalha com esses grupos. O que a gente podia falar para eles? A primeira coisa é não deixar que os problemas se acumulem. Geralmente, os sintomas que vão mostrar uma futura doença, eles começam um pouco mais leves e muitas vezes a gente vê as pessoas negligenciando. Fica ali com uma dorzinha, 1 mês, 2 meses, 3 meses e aquela dor vai se agravando e acaba se tornando uma doença mais séria que, se tratada no início, poderia ser um tratamento rápido, um tratamento simples, depois vira um tratamento arrastado com uma fisioterapia, com medicamentos mais fortes. Então, a primeira coisa, eu acho que para a pessoa reparar no dia a dia é nos pequenos sintomas, nos pequenos problemas e trazer isso para a atenção tanto do médico dela, quanto, de repente, mesmo da própria chefia, dentro da própria empresa. Né? Notou ali que tem uma cadeira que não está adequada, que tem uma bancada que não está adequada. Tentar conversar sobre isso para fazer as mudanças antes de ergonomia, do dano. Por exemplo, né? Pode levar ao conhecimento, né? Exatamente. Olha, compraram umas cadeiras novas, elas estão desconfortáveis. Tá. Seria legal ter vezes é o contrário, é a cadeira velha que traz o problema, verdade. Né? E é impressionante o tanto que coisinhas pequenas assim podem gerar transtornos grandes, né? As grandes mudanças são raras de você ver, se você fazer necessárias assim em ambientes de escritório, em ambientes de serviço. Mas algumas vezes coisas pequenas acabam gerando desconfortos muito grandes porque elas não foram levadas à atenção de ninguém, porque ninguém prestou atenção naquilo. E às vezes, no caso, por exemplo, da ergonomia, é de se pensar que às vezes é o treinamento próprio da pessoa, né? A cadeira, ela tem uma regulagem. Se a gente não souber regulá-la, ela pode causar um transtorno e a gente fica lá sentindo dor e causando um problema, etc., porque não parou e perguntou, de repente, qual que seria a melhor postura para mim aqui nesse momento? Como é que eu coloco, né, a cadeira? É uma coisa que às vezes com 15 minutos você aprende, né? E prestando atenção nesses sintomas pequenos, porque mesmo essa coisa do ajuste, ele vai muito mais do conforto, né, daquela sensação subjetiva da pessoa estar se sentindo confortável, do que de repente de uma regra geral. É verdade. E o conforto às vezes pode até fazer mal, né? Sim, conforto demais. Aquela cadeira que é a famosa cadeira do presidente, né, que reclina demais, que a pessoa fica muito deitada, aquilo no geral não é bom. Para alguém que está trabalhando muito, que está precisando digitar, mexer com muito papel, ficar muito reclinado vai cansar aquela pessoa no final do dia. É o exemplo de que cada caso é um caso, né? A pessoa acha que o conforto demais e acaba depois ele causando um problema. Eu acho que ficou muito bem claro para as pessoas essa importância de trazer. A gente passa boa parte das nossas vidas hoje no trabalho e a gente precisa levar qualidade de vida para o trabalho, né? É por aí, né? É por aí, sempre ficar atento e manter isso em mente, né? Nós estamos lá durante 1/3 quase da nossa vida. É uma parte muito importante aí da nossa vida. Por isso a gente tem que tomar todos os cuidados. Muito obrigado pela entrevista, viu? Tenha um bom dia. Obrigado a você, Luciano. Bom dia para você também. E nós vamos continuar, nós vamos falar também agora de uma questão que tem a ver com saúde, mas aí é a saúde da alma. Nós vamos falar sobre poesia. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos falar com o escritor Ronaldo Werneck, que lança livro hoje aqui em Belo Horizonte, dentro do projeto Terças Poéticas. Não sai daí.